Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo da lista encadeada e nós vamos fazer um exercício bastante interessante. Nós vamos fazer uma troca de posições dentro da lista encadeada usando apenas esse referenciamento dos ponteiros. Vamos para a nossa aula então? Então esse aqui é o nosso exercício, pessoal. Nós temos aqui uma lista encadeada, que nós temos 6 elementos dentro dela, e o exercício está pedindo o seguinte: faça um método, ou seja, uma função, que troque o nó A com o nó F. Ou seja, nós vamos trocar esses dois nodos de posição. Alguém pode falar, professor, vamos trocar apenas o campo item de cada um deles. Tá, seria uma opção, mas esse exercício está dizendo que não é permitido fazer isso. Nós vamos ter que fazer por meio de manipulação de ponteiros. Por quê? Porque nós estamos estudando e nós queremos fazer um exercício mais interessante, ou seja, mais difícil, exatamente para nos prepararmos melhor, ok? Então, a questão está dizendo o seguinte, sua função deve receber como parâmetro a posição do nó A e a posição do nó B. Então, nesse caso aqui, ele vai receber a posição 2 e a posição 5, que seria a posição do F, ok? Só que nós não vamos preocupar com esse número, porque esse número pode ser variável. Então, vamos lá. Eu sempre começo qualquer exercício de lista encadeada, ou lista contígua, ou árvore, fazendo um desenho. Porque fazendo um desenho, eu consigo trazer para a minha memória visual o que vai acontecer. E aí sim eu consigo codificar melhor e minimizar os meus próprios erros. Então, por isso que eu sugiro a você que não tente fazer de outra forma, que não seja fazendo um desenho primeiro. Eu acredito muito nessa ideia dessa visualização prévia através do nosso olho mesmo, tá? Outra coisa que eu gosto muito, eu vou numerar cada uma das ações para que na hora que nós estivermos fazendo o código, a gente não se perca, beleza? Então nós vamos numerar cada ação para facilitar na hora de programar. Simplesmente isso. Vamos lá então. O primeiro passo que nós vamos fazer é, eu preciso trocar esse cara com esse cara. Então basicamente eu preciso fazer com que esse elemento aqui passe a apontar para cá, certo? Porque aí o F vai estar sendo o subsequente a esse primeiro caixotinho. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o anterior de A, estava assim, né? Que é esse campo aqui, que é o campo prox desse objeto nodo. O campo prox dele vai ter que apontar lá para F, para o endereço de F. Beleza? Segundo passo, vou desenhar também, não estou pensando em código ainda não. Só que antes do segundo passo, eu trago para você o seguinte, temos um problema aqui, Se eu peguei esse cara e passei a apontar para F, você concorda comigo que ninguém tem um endereço de A mais. Isso é um problema. Talvez nós tenhamos que nos ater a ele lá na hora de programar, beleza? Mas por enquanto nós não estamos preocupados não, somente com a macarronada aqui de ponteiros visual para a gente entender, tá? Mas lembre-se disso aí que lá na frente nós vamos retornar nesse ponto. Então eu fiz aqui que esse cara aponta para F. Agora, o segundo passo vai ser o quê? Eu vou pegar esse campo, que é o próximo de F, e apontar para onde? Para onde A apontava. Porque você concorda comigo que o que eu estou fazendo aqui nessa primeira e segunda ação? Eu estou tentando trazer o F para o lugar de A. Então, eu vou ter que fazer com que F aponte para o mesmo lugar que A apontava. Certo? Então, esse apontamento aqui, ele vai vir para cá, que é exatamente para onde o A apontava. Até aqui, visualmente, você está me acompanhando? Então, podemos seguir em frente. De novo, temos o mesmo problema aqui, né? Perdemos a referência para quem é o sucessor de F, mas isso aí depois a gente pensa nisso, tá? Agora, teoricamente, eu trouxe o F para a segunda posição, porque esse é o primeiro, agora o F é o segundo, e aí ele aponta exatamente para o terceiro e tudo continua como estava, beleza? O que eu preciso agora é pegar esse A e levar lá para onde F estava. É o que eu vou fazer aqui agora.
Então, o terceiro passo é, para onde que o A vai apontar? Você concorda comigo que ele tem que apontar, se ele está substituindo o F, ele tem que apontar para onde o F apontava, que é para o último elemento dessa lista aqui nesse exemplo, tá? Então, eu numerei como o terceiro passo é fazer com que A aponte para onde F apontava, certo? Agora eu preciso fazer o quê? Com que o antecessor de F aponte para A, não é isso? Ó, exatamente, olha lá, fazer um antecessor de F, que é esse cidadão aqui, que está nesse campo prox, passar a apontar para A. Então, eu vou ter que pegar essa setinha aqui, ó, trazer ela para cá. Aí, nós fechamos o desenho, porque é isso aqui que nós precisamos fazer lá na nossa codificação. Tá claro? Qualquer dúvida que você teve, pessoal, volta nesse vídeo um pouquinho e reveja isso passo a passo, que isso é simples, mas num primeiro momento pode parecer complicado. Mas só você acompanhar. Olha, você concorda comigo que para o A vir para cá, para onde o F estava, eu preciso fazer com que esse cara aqui aponte para o A. Então, por isso que eu faço essa setinha vindo para cá. Beleza? Então, pronto. Se você entendeu aqui visualmente, nós temos meio caminho andado e podemos, então, agora ir codificar. Tá joia? O que eu vou fazer é a mesma coisa, só que agora tomando os cuidados dentro da programação. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa função aqui. Eu vou chamar ela de troca, ela não retorna nada, e o exercício falou que ele recebe como parâmetro a posição de A, que é um inteiro, e a posição de F, que é outro inteiro. Eu adoto sempre a estratégia de, primeiro, usar a função getElemento o mínimo possível, porque nós já vimos, né, que dentro da estrutura lista encadeada, ou na próxima que nós vamos ver que é a lista duplamente encadeada, o getElemento ele é muito ineficiente, porque não é igual a lista contígua. Se eu quero ir lá para o elemento 10, eu faço lista índice 10, eu já dou o pulo direto para lá. Na lista encadeada, para chegar no elemento 10 ou décimo, qual que você queira aí, você tem que perguntar, ô cabeça, quem é o depois de você? Ah, é esse. O primeiro, quem é depois de você? Ah, é esse. O segundo, quem é depois de você? É esse. Então, isso é muito ineficiente. Então, por isso que nós vamos tentar, ou melhor, vamos evitar usar a getElemento o máximo que nós conseguirmos. Quer dizer que você não pode usar a getElemento? Não, você deve usá-la. Porém, o mínimo possível, tá? Então, a partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as referências que são importantes nós armazenarmos. A gente não viu que, se eu fizer esse cara aqui, ó, esse daqui, apontar lá para frente, eu não perco o endereço de A? Então, o primeiro passo que eu, Zé Rui, faço ao programar é, peraí, quem são os elementos importantes desse exercício? É o A e é o F. Só que junto com o A, eu preciso saber quem é o anterior a ele, porque esse cara guarda o endereço dele. E junto com o F, eu preciso guardar, ou melhor, saber de antemão quem é o anterior a ele também, porque isso também é informação importante. Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou criar uma variável auxiliar chamado antes de A, e eu vou chamar o getElemento na posição A-1. Por que eu não chamo o getElemento posição, pessoal? Porque aí eu vou pegar o endereço desse cara aqui e eu não consigo voltar. Porque a minha lista encadeada não permite que eu volte, que eu olhe quem é o anterior. Certo? Ela só permite que eu olhe para frente. Então, eu pego o anterior ao A e depois eu vou pegar o A, que é só fazer antes getProxy, é o que nós vamos fazer logo adiante, tá? Por hora, eu vou pegar o antes de A, que é esse desenho aqui, eu crio uma variável auxiliar que vai estar fora da minha brincadeira, que vai estar guardando esse endereço para que eu não perca ele. E aí, da mesma forma, eu vou chamar o antes de F. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou chamar getElemento posição F-1 e vou guardar isso dentro de um apontador de nó que eu vou chamar de antes de F. A partir de agora, eu vou criar o nó A, que é simplesmente antes de A, setinha getProxy. Então, ó, se eu tenho antes de A, que é esse cara, o campo proxy dele é o endereço de A e guardei ele dentro de uma variável A. A mesma coisa eu faço para o F, tá? Então, eu vou fazer o quê? Antes de F, setinha getProxy, eu vou atribuir isso dentro do F.
Até aqui, pessoal, nós não fizemos o exercício ainda. Nós estamos preparando o terreno para não corrermos o risco de perder referências que são importantes para nós. Ok? Então, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Ó. A partir de agora, nós temos todas as referências que são importantes para começarmos aquilo que visualmente nós já tínhamos visto. Eu vou fazer a mesma numeração para a gente não se perder. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é apontar o anterior de A para F. Não é isso? Ó? Fazer o anterior de A apontar para F. É o primeiro passo. Então, eu fiz a linha 6. Quem é esse campo amarelinho aqui? Não é o antes de A campo prox? E como que eu atualizo esse campo prox? Nós estamos trabalhando com orientação a objetos. Então, eu tenho que usar o método setProx. Então, ó, antes de A, setinha, setProx, aqui dentro eu coloco F. Porque F é um ponteiro, já guarda o endereço dessa variável aqui. Então, o primeiro passo é uma linha só. É a linha 6 aqui, ó. Antes de A, setProx, F. Acabou. Eu fiz exatamente o que nós estamos vendo aqui no desenho. Fiz esse cara aqui apontar para cá. Segundo passo. Segundo passo é fazer, então, o F, o próximo dele, apontar para onde o A apontava. Que aí, automaticamente, eu peguei esse F e levei lá para trás. Em tese, tá? Eu não vou ficar arrastando isso. Eu só brinco só com os ponteiros. Então, olha só. Como que eu faço que esse campo prox de F aponte para onde A apontava? Então, vamos escrever aqui, ó, F setProx, que eu vou atualizar esse campo aqui, e eu escrevi aqui em português. Ó, onde que A aponta, pessoal? O A aponta, eu vou perguntar para ele, quem é o seu getProx? É o que eu vou fazer aqui, ó, A getProx. Para onde ele apontar, que é esse cara aqui, eu vou pegar esse endereço e entregar para ele. Que é o que nós estamos fazendo na linha 7. Ó. Então, ó, campo prox da variável f vai apontar para onde o a getProx apontava. Beleza, pessoal? Segundo passo, prontinho, acabou. Terceiro passo agora. Atenção aqui, gente, que vai ter um problema que é aquele que nós falamos lá no início da aula, tá? Então, vamos lá. Terceiro passo. Eu vou fazer com que A, o próximo dele, aponte lá para onde F apontava. Beleza? Que é aqui de roxo que eu coloquei, ó. A aponta para onde F apontava, que é para esse elemento aqui. E aí é o que eu vou fazer aqui na linha 8. Ó. A, setProx, eu vou colocar aqui dentro para onde F apontava. Beleza? Para onde que F apontava? Apontava para cá. Porém, ele não aponta mais para cá. É o que esse rapazinho está falando aqui, né? E agora? Ferrou, né? Nós não temos mais o endereço do próximo de F. Então, eu não tenho como fazer com que esse campo aqui aponte para cá, porque o F está apontando para esse cara aqui agora. Se eu fizer aqui, ó, F getProx, eu vou fazer esse cara aqui apontar para esse, ó. Entenderam? Então, o que nós tínhamos que ter feito? Nós tínhamos que, antes de fazer o passo 2, nós tínhamos que salvar o endereço do próximo de F. Entenderam, pessoal? É exatamente isso que eu estou falando. Então, nós só temos uma saída. Nós precisamos de fazer uma variável auxiliar para guardar esse cara aqui. E essa variável tem que ter sido feita antes de executar o passo 2. Porque na hora que eu executei o passo 2, ele apontou para cá e aí você perdeu essa referência aqui, ninguém acha ela mais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, antes do passo 2 aqui, ó, eu vou dar um Enter aqui e criar uma variável auxiliar, que é o aux. Vou criar um auxiliar aqui, olha aqui para o desenho, ó, um aux que aponta para cá. E ele vai ter sido antes do passo 2. Eu vou fazer o quê? Aux recebe quem? F getProx, que é essa aqui em cinza, fraquinha aqui, que é onde estava apontando. Então, eu pego esse endereço aqui e salvo ele em aux. Depois eu posso vir executar a linha 8, fazer o F apontar para onde o A apontava. Que aí, agora, na linha 9, que é onde eu estava, eu consigo. Para onde que F apontava? Eu chamo o aux. O aux, eu te criei exatamente para guardar para onde F apontava. Faz favor, vem aqui e me fala para onde que apontava. Então pronto, ó, eu vou pegar ele e colocar aqui. Ó. Acabou.
Viu como é simples quando você desenha? Pode parecer uma macarronada, como eu sempre brinco na sala de aula. Porém, se você desenha, você consegue ver, opa, criou-se um problema. Ah, tá, então eu teria que ter guardado essa informação lá antes do passo 2. Então nós viemos aqui no código, demos um Enter, criamos essa variável auxiliar e agora nós podemos usá-la aqui na linha 9, informando quem é o próximo de f, que está dentro da variável aux, ok? Esse negócio é chique demais. Então pronto, agora nós vamos para o quarto e último passo, vamos lá. Eu vou fazer com que o anterior de f aponte para o A, porque é o A que vai ficar aqui na frente, né? Então, ó, esse campo aqui vai apontar para o A. Quem é esse elemento aqui? É o antes de f. Então, antes de f, campo prox dele vai apontar para A. Tá aqui, ó. Antes de f, setProx aponta para A e acabou o nosso exercício. Beleza? Não tem que fazer mais nada. Agora, eu vou só rearranjar essa macarronada para você ver que deu certo. Ó. Então, ó, vou puxar esse f aqui para cima, ó. Puxei ele para cá. E agora, eu vou puxar esse A para cá, ó. Puxei ele para cá, tá vendo? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Tava assim, eu só puxei ele para cá, beleza? O F tava aqui, a macarronada eu só puxei ele para cá e o A para lá, beleza? A partir de agora, é só descer com eles aqui e finalizou. Gente, na sua memória RAM, isso aqui não vai acontecer, tá? Os caixotinhos vão continuar onde eles estão. Essa é uma das vantagens de usar a lista encadeada. Você simplesmente faz apontamentos e você altera a estrutura dela, sem você ter que rearranjar. Esse rearranjar na memória pode ser custoso, ok? Então, só estou fazendo isso aqui visualmente, tá? Trazendo o F para cá, o A para lá, para que visualmente fique mais agradável e você veja que realmente você acertou o exercício. Joia? E aí, será que tem outra forma de fazer esse exercício? Tem várias outras formas, tá, gente? Poderia ter feito, como eu falei no início, né? Simplesmente trocar o conteúdo de F com o conteúdo de A, tá certo também, só que o exercício pediu para não fazer isso. E uma outra forma também que eu acho interessante, mas menos eficiente, é simplesmente fazer a remoção de A, a remoção de F e depois a inserção de F no lugar que eu quero e a inserção de A no lugar que eu quero, tá? Só que isso é muito ineficiente, eu vou te mostrar aqui só para a gente explorar um pouquinho mais esse tema que eu acho muito interessante, tá? Então vamos lá, tem sim e é uma forma muito mais fácil, porém mais ineficiente, porque você vai ver que nós vamos chamar o método getElemento várias vezes e isso é ruim. Então vamos lá, a ideia básica eu já falei para vocês, nós vamos usar a ideia de remover o A, remover o F, depois eu coloco o F no lugar de A e coloco o A no lugar de F. Acabou, é isso que eu vou fazer. Então eu vou chamar esse método também de troca, posição A, posição F, vou criar um nó A, ou seja, um apontamento para ele, né, chamando getElemento posição A. Então, peguei ele aqui, ó. Então, agora eu vou chegar e vou falar, ó, remove esse elemento para mim. Como que remove, gente? Não é só pegar o anterior dele e mandar ele apontar para o da frente? Mas eu não preciso preocupar com isso, porque o método remove que nós já construímos nas aulas anteriores sabe fazer isso. Tá joia? E por que eu criei essa variável A? Porque eu removi ele da lista e precisava ter um apontador para ele, senão o coletor de lixo passa e leva ele embora. Vou fazer a mesma coisa agora com F, ou seja, eu vou remover ele. Só que antes de remover, eu vou criar então um apontador para F, chamando getElemento, e aí eu posso remover ele da lista. Então a minha lista está assim até agora. Beleza? Vou até tirar eles daqui, ó. Trazer eles para cá para você ver que o A e o F não fazem parte mais da sua lista encadeada. Então agora, basta eu inserir agora o F no lugar de A e o A no lugar de F. É o que eu vou fazer aqui agora, chamando o método insert. Ele sabe fazer isso quando eu passo a posição para ele. Então eu vou falar insert na posição F o elemento A. Então, pessoal, desculpa que o desenho ficou trocado. Então, eu vou colocar os dois aqui que fica fácil de explicar. Ó. Então, ó, a linha 6, eu vou fazer um insert de A na posição F. Então, eu vou pegar o A e colocar ele aqui. Ó. Automaticamente, ele vai apontar para cá e esse vai apontar para cá. Coloquei o A na posição de F. E a linha 7, eu faço o contrário, né? Pego o F e coloco na posição A.
Fechou. Muito mais simples do que o outro, não é? Porém, é muito mais ineficiente. Porque, ó, esse aqui chama o getElemento, você está vendo? O remove na posição chama o getElemento, porque você precisa achar qual é a posição para remover ela 2 vezes. Essa aqui não precisa nem de falar, você está vendo chamar o getElemento. Removi a posição de novo, eu chamei o getElemento novamente, porque eu preciso encontrar a posição lá da frente para poder remover ela. Então chamei o getElemento pela 4ª vez. Para inserir na posição, chamo o getElemento de novo, 5 vezes. Para inserir o F, de novo chamo o getElemento 6 vezes. Então, pessoal, essa, eu diria assim, é mais simples? É, mas é muito mais ineficiente. Talvez para uma lista pequena como essa, não. Mas, se você está trabalhando com uma lista de 1 milhão de elementos, aí sim vai virar uma carroça o seu sistema, se não é que ele vai cair, tá? Então tá aí, ó. Tem a opção que a gente pensa um pouquinho mais, porém mais eficiente, e aqui a posição que a gente pensa um pouquinho mais e é menos eficiente. Eu já fiz a minha escolha, né? Eu sempre prefiro essa daqui, tá? Então, pessoal, com esse exercício, a gente consegue fazer exatamente uma prática muito legal e muito boa sobre esses conceitos que nós estamos acabando de ver da lista encadeada. O céu é o limite. Eu posso pedir outros exercícios em que você remove o cara e o da frente dele. Eu posso pedir que você remove um elemento e o anterior dele. Tudo isso são exercícios que você pode praticar na sua casa para que você esteja preparado e entendendo cada vez mais esse conceito de lista encadeada. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal!